Então, a simplicidade da técnica é você conseguir ajustar aquilo que você faz, que você consiga adaptar o que você ensina para qualquer pessoa. Se chegar uma pessoa com mais peso, com menos peso, mais fraca, mais forte, se chegar uma pessoa mais flexível, menos flexível, se chegar uma... Estou falando aqui tudo do lado físico, tá? Se chegar uma pessoa com um dilema no punho, outra com um dilema no quadril, outra com um dilema na coxa, outra com estiramento na coxa, outra travada no pescoço porque dormiu de mau jeito, outra pessoa porque chegou estressada e travou toda a musculatura, travou a coluna de estresse. Você tem que se adaptar. Então, galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. A ideia aqui principal é eu trazer ideias, sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. O tema de hoje é a simplicidade. Ela pode te levar a um resultado mais expressivo dentro da sua profissão? Por exemplo, R$20.000 por mês, 20k por mês de arrecadação? Minha resposta é sim. E aí vamos falar um pouco disso, vamos falar o que é simplicidade. Vamos começar sobre isso, tá? Falando desse assunto. O que é simplicidade? Então, a simplicidade, galera, é trazer o yoga da vida real. Dani, mas como assim o yoga da vida real? Porque o que acontece o yoga é uma filosofia extremamente complexa, é extremamente profunda, é uma filosofia linda, riquíssima, que tem milhões de técnicas, ferramentas, pensamentos, muita coisa aí para ser agregada em termos de conhecimento. Só que o que acontece? Hoje, se você pode ter uma linha de pensamento como professor, que você quer levar todo esse conhecimento para as pessoas. Ótimo, eu também tenho esse conhecimento, eu também tenho esse desejo. Pegar todo o conhecimento, tudo que eu sei de yoga nesses meus 21 anos, toda a experiência que eu trago e levar isso para o maior número possível de pessoas. Esse também é o meu objetivo e provavelmente, e talvez, seja o seu. Só que, o que a gente tem que entender? Se eu pego todo esse conhecimento e coloco para as pessoas, muitas dessas pessoas não estão preparadas para esse conhecimento. Muitas dessas pessoas, elas nem sabem que elas precisam desse conhecimento. E se eu chego com uma coisa muito grande, aquela pessoa ela se assusta. Talvez ela não queira. Ela vai falar que o momento não é o dela, que aquilo não é para ela. Então a simplicidade ela vai contribuir muito para você chegar a um resultado mais expressivo como professor. E o que as pessoas querem hoje é pegar algo que esteja ao alcance dela, que seja da vida real. Eu vou falar bastante sobre isso na live de hoje, mas vamos pegar, por exemplo, as técnicas corporais do yoga. Existem muitas técnicas corporais. Cada tipo de yoga aí tem uma sequência ou tem uma quantidade de técnicas que cada professor ensina para os seus alunos. E aí o que acontece? Uma pessoa que vem te procurar, ela olha para a técnica. Se eu colocar lá uma técnica extremamente avançada, com uma pessoa fazendo da melhor forma possível, ou comigo, como professor, fazendo da melhor forma possível, aquilo, por um lado, chama a atenção, mas, por outro lado, afasta a maioria das pessoas. Então, muitas vezes, a gente está buscando trazer um primor da técnica para os alunos em termos de imagem, de vídeo. Só que o que a pessoa quer é algo simples, é algo que ela enxergue, que é para ela. E por isso eu falo de simplicidade. A pessoa quer o simples, ela quer a realidade. Às vezes ela é uma pessoa muito sem flexibilidade, ela é muito travada, ela é muito dura. E aí, quando ela vê algo extremamente avançado em termos de alongamento, ela, lá no inconsciente dela, lá na mente dela, ela fala assim, isso não é para mim. Eu nunca vou chegar nisso. Quantos de vocês, professores, ouviram o seu aluno falando, isso não é para mim? Por quê? Porque, em geral, quando ele olha alguém fazendo e vê um resultado muito expressivo, em geral, as pessoas vão falar assim, isso não é para mim. Eu nunca vou chegar nesse patamar. Se a pessoa está fora do peso e ela quer melhorar a sua tonificação muscular, por exemplo, quer melhorar o seu peso,
quer chegar num peso mais adequado, dentro do que ela acredita ser adequado, ela vai fazer a prática, ela vai falar, não, tipo, não dá, eu não consigo fazer essas coisas, porque eu sou muito pesado, eu sou muito pesado. Quantas alunas minhas, depois de gestação, falaram assim, não, eu engordei muito com a gestação e eu não consigo fazer isso. Cara, consegue. Porque nós, professores, temos o poder de adaptar a nossa prática para a vida real. A simplicidade, ela está em pequenos detalhes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente busca, quando a gente quer mostrar o máximo do máximo para as pessoas, sejamos nós, professores, mostrando, ou os alunos vendo aquilo que está ali registrado, numa imagem, num vídeo, como eu falei, o aluno se assusta. E a gente tem que entender, a gente tem que mostrar que o yoga, ele se encaixa, independentemente do tipo de yoga que você ensina. Eu tenho frisado isso. Não importa, os professores estão aqui me ouvindo ao vivo, não importa o tipo de yoga que você ensine, você consegue se ajustar, se adequar às pessoas. E as pessoas, elas estão buscando aquilo que vai funcionar para ela, naquele momento, naquele dia, para aquilo que é o dilema dela. Quando nós procuramos algo, nós procuramos porque temos algum dilema. A gente não procura do nada, do além, decidir. Pode ter casos assim, talvez se você esteja aqui na live agora e tá, não, eu fui por acaso. Beleza, mas é o padrão? Não é o padrão. A maioria das pessoas, elas vão buscar por algum motivador. Quando eu procurei o yoga, eu busquei para melhorar o meu rendimento no campeonato de jiu-jitsu. Eu busquei o yoga com a função de melhorar minha capacidade pulmonar, para conseguir fazer várias lutas seguidas no campeonato. Essa era a minha intenção com o yoga. Eu tinha esse dilema pelo qual fui buscar o yoga. Se você está aqui me ouvindo agora, escreve, por que você procurou o yoga? E aí, o que você vai entender? Quando você sabe isso do seu aluno, você vai pegar nesse ponto. E às vezes é uma técnica simples. A maioria das vezes, na verdade, é uma técnica simples. A maioria das vezes é algo muito ali pontual. E que vai surtir um efeito enorme. Só que a gente busca o quê? A gente busca complexidade. Isso até vale muito para os novos professores. Os professores estão se formando. Porque eles estão tão preocupados em entregar o melhor do melhor do melhor, que esses professores, eles travam. No domingo, não sei se a Mi está aí, eu participei lá de uma aula, um workshop, uma aula especial dentro da formação de uma amiga minha. E aí, eu lembro que uma aluna lá, ela disse isso, eu me travo, porque eu estudei e tal, mas eu estou travada, eu não sei, eu não dou continuidade, porque eu fico com receio de que eu estou fazendo errado, ou que eu estou fazendo menos. O que a gente tem que entender? O que você conhece, tenha certeza, tem uma atuação gigante na vida do seu aluno, porque o seu aluno ele quer aquilo que ele precisa no dia a dia. Se o aluno precisa diminuir o estresse, administrar o estresse, eliminar o estresse, ver o que ele acha que ele precisa. Será que com a sua aula você não consegue surtir efeito nisso? Só que aí o que a gente quer? A gente quer ensinar para o cara que ele tem que parar de comer carne totalmente, que ele tem que mudar o estilo de vida do 8 para o 80. A gente não dá tempo. Então, ensine o simples. Gradualmente você vai aprofundar, porque o yoga não tem como não aprofundar, porque é muita informação. Mas entenda que o simples ele é mais efetivo, porque o simples ele vai direto no ponto. Tá? Quando eu estou falando do simples, não é raso, não é passar ensinamento raso. Tá? Porque eu acredito que o yoga, por ser profundo, e acredito que cada um de vocês que está estudando yoga, que você está se aprofundando, você está se dedicando, você está lá lendo, fazendo cursos, se aprimorando o tempo inteiro. Mas não é de raso que eu estou falando. A simplicidade que eu estou falando é de ser mais direto, de não precisar chegar num ponto alto de técnica. É vida real, galera.
O que os alunos querem é vida real, é aquilo que ele enxerga, que ele consegue pegar hoje e levar para a vida dele, para o dia a dia dele, para o mundo dele, para eliminar aquele dilema que ele tinha, o dilema pelo qual ele veio te procurar. Quando eu falo de simplicidade, para mim é totalmente isso. É você entender que você precisa levar a vida real. Você precisa trazer para o chão aquilo que talvez a pessoa, quando enxerga uma foto que você postou, ou quando ela vê você dando uma aula, ela, na cabeça dela, isso não é para mim. E como é que a gente faz isso? A gente faz com o primeiro nível de simplicidade. Técnicas simples. Técnicas pontuais, diretas para aquele dilema. E a outra é a adaptação. Eu adapto. É o aluno saber que ele se adapta. A aula, na verdade, se adapta ao aluno. Se o aluno tem um dilema qualquer físico, um dilema, sei lá, eu tenho um problema no quadril, genético. Então, assim, eu tenho esse dilema. Isso não me impediu de fazer a prática. Eu vou me ajustar a esse dilema. Eu, como professor, qualquer pessoa que me der aula, qualquer professor que me dê aula, seja de yoga ou de qualquer outra coisa, vai se ajustar a esse dilema. E o aluno tem que saber que você tem condições de se ajustar aos dilemas dele. E que através desses ajustes, e através do que você ensina, você vai conduzi-lo a um resultado muito expressivo. Então, essa lógica a gente tem que ter. Se a gente não tem essa lógica, a tendência é a gente travar. Então, nós, como professores, nós travamos em dar continuidade ao nosso trabalho. A gente não chega a resultados mais expressivos. Quando eu coloco 20K no tema, vamos relembrar. 20K, algumas pessoas não entendem o K. Tá? Já me perguntaram isso. Quando eu coloco, as pessoas me perguntam depois. Então, 20K quer dizer 20 mil. Tá? Então, 20 mil reais por mês como ganho profissional. Dentro daquela profissão que você escolheu. Você mudou a sua vida para se doar e se dedicar a ensinar yoga. Ou, não, eu ainda tenho uma segunda profissão, mas quem sabe, quiçá, eu estou pensando aqui em mudar e ter só essa profissão. Então, tenta imaginar isso. Você, talvez, mudando de profissão. Então, chegar a um resultado financeiro que te dê independência financeira. Para chegar a esse resultado mais expressivo, não adianta você ser exclusivamente um amplo conhecedor do yoga e uma pessoa que não se relaciona, que não consegue gerar uma conexão com as pessoas, que não dá atenção com as pessoas, que não entende quais são as necessidades reais das pessoas. A gente precisa entender essas necessidades. Quando a gente entende, a gente tem um poder de atuação maior. A gente tem condições, de uma forma muito simples, com aquele conhecimento que a gente tem, fazer com que aquela pessoa, com que aquele aluno, ele se desenvolva. Então, essa lógica, se você não tinha, se você não parou para pensar nisso, começa a parar. Eu vou falar uma coisa agora que eu vejo muitos professores fazendo, e normalmente eu procuro corrigir, mudar esse pensamento nos professores que eu treino, que é em relação ao professor que fica lá na frente, fazendo a técnica, e esquece do aluno. Ou acha que o aluno, e realmente o aluno é muito visual, os nossos alunos, na verdade todos os seres humanos, eles são muito visuais. Eles olham e eles mais observam do que eles escutam. Então, muitas vezes o aluno ele quer observar. E a gente precisa treinar isso, a gente precisa treinar o aluno escutar, prestar atenção. Até porque, dentro do processo do yoga, de autoconhecimento, quanto mais o aluno conseguir olhar para dentro, melhor. Então, quanto menos ele ficar precisando te observar, melhor. Se você pega um Ashtanga Vinyasa, que tem uma sequência lógica, já tem um respiratório, você tem uma sequência lógica sendo feita, o aluno ele não precisa ficar te olhando, ele decorou a sequência. E ele vai fazer aquela sequência, ele vai vivenciar aquela sequência. No caso do Swastika, que eu ensino, eu vou mostrar para o aluno que ele não precisa me olhar, ele precisa me ouvir, para que ele possa vivenciar aquilo da melhor forma possível. Só que quando a gente fala de vivência, quando a gente fala de olhar para dentro, quando a gente fala de pegar o yoga e realmente vivenciar o yoga, quando a gente está falando disso,
A gente tem que entender que o aluno, ele não quer olhar você fazendo plenamente a posição. Ele quer chegar no resultado. E a forma de chegar no resultado é com a sua atenção, é com o seu cuidado, é com a técnica direcionada para ele. É você tendo essa convicção. Eu vou pegar aquela técnica e vou fazer meu aluno sair do ponto A e chegar no ponto B. Esse é o objetivo. Ele quer chegar no ponto B. Agora, se ele só te observar, ele pode chegar? Pode. Mas a maioria das pessoas não vão chegar. Porque a maioria das pessoas precisam da sua atenção. Esse erro comum do professor ficar fazendo, meio que esquecendo o aluno. Esse é um erro comum. Esse é um erro de fazer o avançado, mostrar o avançado e achar que mostrar o avançado estimula. Pode estimular, mas não é o que vai fazer o seu aluno chegar num grande resultado. Então, a simplicidade da técnica é você conseguir ajustar aquilo que você faz, que você consiga adaptar o que você ensina para qualquer pessoa. Se chegar uma pessoa com mais peso, com menos peso, mais fraca, mais forte, se chegar uma pessoa mais flexível, menos flexível, se chegar uma... Estou falando aqui tudo do lado físico, tá? Se chegar uma pessoa com um dilema no punho, outra com um dilema no quadril, outra com um dilema na coxa, outra com estiramento na coxa, outra travada no pescoço porque dormiu de mau jeito, outra pessoa porque chegou estressada e travou toda a musculatura, travou a coluna de estresse. Você tem que se adaptar. Você tem que entender que você pode mostrar algo muito simples. Que talvez o outro cara, o seu outro aluno, vai fazer algo muito mais complexo. Mas para esse aluno, você vai mostrar o simples. Quando você consegue fazer isso, você vai começar a aumentar o seu resultado. Porque o seu aluno vai entender que aquela aula é para ele. Aquela aula é da vida real. Aquela aula ele vai reproduzir exatamente da forma como você está ensinando em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer horário. Assim você começa a gerar um processo de disciplina no aluno. O aluno começa a entender que o processo de disciplina ele vai acontecendo. A maioria das pessoas que buscam o seu trabalho não são atletas olímpicos. Você pode até subnichar. Você pode até falar, eu quero trabalhar com atletas olímpicos. Ótimo, você restringiu, você filtrou ali, e eu quero, afunilou, e eu só quero trabalhar com atletas olímpicos. Ótimo. Se for o seu objetivo, está tudo certo. Está tudo correto. Agora, se a gente pegar o geral, as pessoas, elas não querem ser atletas olímpicos. Eles querem se desenvolver. Eles buscam qualidade de vida. Eles buscam eliminar esses pequenos dilemas da vida real, da vida do dia a dia. E entenda que você tem nas suas mãos, com o yoga que você ensina, esses elementos. E aquela pessoa tem que saber que o que você ensina poderia ser dado para um atleta olímpico. Você poderia adaptar a sua aula para um atleta olímpico, assim como você pode adaptar para ele. Está lá, talvez um empresário sedentário, mas que quer se desenvolver. Talvez uma funcionária pública que está fora do peso, também sedentária. Talvez um atleta amador que corre todos os dias. Talvez uma mãe que acabou de passar pelo processo de gestação, acabou de ter filho, e você consegue adaptar o que você ensina para ela. E aquilo que você ensina vai transformar a vida dela. Então, quando a gente entende isso, quando a gente sabe, quando a gente entende o poder que o yoga que você ensina tem, a tendência é que você consiga ofertar um serviço de muito mais qualidade, que você consiga ofertar o conhecimento que você tem sobre o yoga direcionado, pontuado para aquela pessoa. Se você acha que o que eu estou falando aqui faz sentido, manda, coloca o aviãozinho, manda para as pessoas que você tem certeza que isso precisaria ser ouvido por essa pessoa, ou por essas pessoas. Nesses 21 anos de experiência que eu tenho com yoga, uma coisa que ficou para mim muito clara é que os meus alunos, ou as pessoas que eu travava contato, eles queriam aprender algo que eles realmente pudessem reproduzir em qualquer lugar.
que eles pudessem fazer a qualquer momento, que eles vissem sentido, que eles vissem resultado. Imagina assim, um aluno saindo da sua aula, que fez lá um respiratório, ou que fez uma descontração, ou que fez uma técnica corporal, que gerou nele um sentimento de estabilidade emocional. E aí ele consegue pegar aquela técnica, aquelas técnicas que ele aprendeu com você, e ele reproduz na casa dele ou no trabalho dele por 5 minutos. E ele vai gerar o resultado que ele teve na sua aula. É isso que o seu aluno quer. Então, é pegar aquelas coisas simples, mas que bem feitas, bem direcionadas, disciplinadas, elas vão gerar um efeito transformador, um efeito estrondoso internamente na vida daquela pessoa. É isso que os nossos alunos querem. Eles podem achar lindos, vários alunos que vocês têm podem achar lindo uma posição mirabolante, por exemplo, um asana que seja incrível. E é lindo de se ver. É lindo. Se você pega, por exemplo, vamos lá para o Cirque du Soleil. Cara, fazem coisas absurdas. E talvez, se o Cirque du Soleil fosse dar uma aula, e a gente tem até um conhecido nosso, que é o Helder, que é um cara incrível, que era do Cirque du Soleil, não sei como é que está o processo agora, é um cara incrível, e ele está dando aulas pontuais para as pessoas comuns. Porque se a pessoa ficar só vendo o Helder fazendo, ela vai chegar e falar, eu nunca vou fazer isso. Eu tenho que nascer de novo para fazer isso. Então a gente tem que entender que o que a gente leva, o recado que a gente leva, tem que chegar de uma forma que seja um recado que a pessoa entenda. Cara, é incrível, mas eu também posso. Eu também consigo fazer. Se eu fizer isso, eu também consigo fazer. Talvez não da mesma forma, talvez não com a mesma intensidade, talvez não com a mesma qualidade, mas eu consigo sair do ponto A e chegar no ponto B. Esse é o pensamento que seus alunos querem. Só que se você não leva simplicidade, se você não transforma o yoga complexo em algo mais simples, em algo palpável, em algo que a pessoa ela fale, cara, eu consigo fazer isso também. Se a gente não pensa dessa forma, a gente está atrapalhando pessoas que queiram conhecer o yoga a conhecerem. Essas pessoas, elas não vão querer conhecer o yoga. Então, o nosso papel como professor é fazer isso. E quando a gente simplifica, a tendência é ter mais resultado. Então, assim, se eu consigo entender que as pessoas estão querendo um yoga e técnicas que elas vão usar no dia a dia delas, se eu consigo mostrar para elas o quão transformador pode ser essas técnicas, se elas usarem ali um pouquinho cada dia, ajustando para o tempo que ela tem, ajustando para o local que ela vai fazer, trabalho, casa, com filhos, sem filhos, no parque, fora do parque, se eu consigo ajustar isso para ela, ela começa a entender que é para ela, que não é para o atleta olímpico, que não é para o cara que tem facilidade, para o cara que está mais bem preparado, para o cara que já faz milhões de coisas, ou para a menina que já tem uma aptidão genética muito melhor. É isso, essa linha de raciocínio a gente tem que ter como professor. A gente tem que pegar o yoga complexo e transformá-lo numa linguagem, numa técnica que seja mais simples para as pessoas conhecerem a beleza, a riqueza, o poder que o yoga tem. Tá? Essa é a importância da gente simplificar. Por isso que é tão relevante a gente conseguir falar numa linguagem, de uma forma que as pessoas entendam, que as pessoas enxerguem que aquilo é para ela. Agora, Dani, e se eu não simplificar? E se eu não fizer isso? O que vai acontecer? Se eu não fizer isso, a tendência é, eu vou, talvez, travar contato com algumas pessoas que queiram essa profundidade da forma profunda que é e da forma não tão assimilável que é. Ótimo, você vai ter esse efeito. Ah, mas e se eu quero só atletas e só os atletas vêm me procurar? Também, como eu falei, você pode afunilar. Só que eu acredito que a gente perca a força de atuação que o yoga tem. Porque até para um atleta de jiu-jitsu, ele é diferente de um atleta de ginástica olímpica.
de uma atleta de corrida, de uma atleta de ciclismo, de um atleta de Ironman, de uma atleta de futebol. Então, todo o processo é diferente. E a gente tem que aprender a individualizar esse processo. Direcionar a técnica de acordo com cada indivíduo que a gente trava contato. Cada um deles. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem um poder de atuação maior, um resultado naturalmente maior. Dani, mas tudo que você está falando, como é que isso vai me levar a aumentar minha arrecadação? Ué, se você está falando uma linguagem das pessoas em geral, se você consegue se ajustar às pessoas em geral, a sua amplitude de atuação é maior. Você vai ter mais chances. Consequentemente, você conduzindo essas pessoas a mais resultado que elas buscam, o seu resultado vai ser maior. Você vai ter mais alunos, a sua valorização vai ser maior, eu falei disso ontem. Então, quando você é mais valorizado, a sua arrecadação no final do mês vai ser maior. Então, são vários processos que fazem com que você possa chegar a um resultado muito mais expressivo como professor. Só que eu tenho falado isso, nós temos uma atuação, a gente tem um jeito de fazer as coisas que é o mesmo jeito que nós fizemos. Então, se eu pegar o Daniel há 21 anos atrás, ele entrou por um motivo que eu já citei, o Daniel entrou de uma forma, o Daniel tem uma forma. E aí eu quero que todo mundo haja da mesma forma, que tenha as mesmas necessidades, que eu faça da mesma forma que fizeram comigo. Me lembra um pouco, é mais ou menos assim, isso marcou a minha vida, que eu lembro de falarem assim, olha, a forma como seus pais te tratarem é a forma como você vai tratar seus filhos. E só que acontece que os meus pais cuidaram de mim. Meus filhos não sou eu. Os meus filhos têm outras características. Minhas filhas têm outras características. Não têm as mesmas características que eu. Algumas coisas vão funcionar, outras não vão funcionar. É uma outra época. Então, não adianta eu querer fazer com todo mundo a forma como fizeram comigo. Eu posso ter essa base, mas eu tenho que me ajustar. Eu tenho que entender a lógica de hoje. Eu tenho que entender as necessidades de hoje. Eu tenho que saber como a pessoa é. É isso que vai me fazer alavancar como professor. É isso que vai fazer o meu aluno me valorizar mais. E eu conseguir simplificar algo que é tão complexo quanto o yoga. Então, de novo, simplificar não é deixar raso. Simplificar é você facilitar a linguagem, a forma, até as técnicas para chegar naquela pessoa e ela conseguir se desenvolver. Para ela falar, isso é para mim. Isso é difícil, mas eu faço, eu consigo, eu me adapto, eu consigo fazer. Quando a gente chega nesse nível, aí sim a gente está indo no caminho de simplificar e, consequentemente, chegar a resultados mais expressivos. Em geral, os professores, eles erram. Esses que erram por quê? Porque eles querem, por ego. Ego atrapalha muito os profissionais. Então, o professor, por ego, ele quer mostrar que ele sabe, mostrar que ele faz. O seu aluno, ele pode te achar lindo. Olha que lindo que o Dani faz. Cara, ele não vai ficar com você, o meu aluno não vai ficar comigo porque eu faço a técnica bem. Ele quer fazer bem, ele quer se desenvolver, ele quer conquistar determinada coisa, ele quer eliminar algum dilema. É isso que eu tenho que ter noção. Ele vai ficar super feliz se eu me desenvolver, se eu fizer a posição cada vez melhor, se eu tiver uma capacidade cada vez maior. Legal, mas não muda a vida dele. Entende isso? A gente tem que atuar na vida do aluno, não é na nossa. A nossa a gente atua como praticante. Nós vamos nos desenvolver como seres humanos, como praticantes. O aluno quer que atue na vida dele. Aquilo que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar da mesma forma para o meu aluno. Quando a gente muda esse mindset, quando a gente muda esse modelo mental, começa a fazer diferença. Eu vou voltar a fazer esse exemplo. O professor, ele se isola lá na frente. Ele quer mostrar que ele faz por ego ou porque ele acha que os alunos vão se espelhar nele. Só que
A maioria dos alunos não evoluem se espelhando, a maioria dos alunos não se evoluem olhando o que você está fazendo. Eu posso fazer a posição mais linda e difícil do yoga. Legal, meu aluno vai olhar para mim e vai falar, cara, legal, como é que eu faço isso? Eu preciso aprender. Como é que eu aprendo? De cara, já fazendo a posição mais difícil? Não, vou aprender do básico, do simples. Vou aprender aquilo ajustando determinadas coisas que o meu corpo tem, que não é o corpo do outro. Se eu for fazer, vou dar um exemplo de um asana, não sei como vocês chamam no tipo de yogas que vocês ensinam, Mayurasana. Encaixa lá os cotovelos na região abdominal e levanta as pernas. Então, tem uma forma. Meu corpo funciona de uma forma. Talvez meu corpo vai encaixar de um jeito, o outro vai encaixar de outro. Alguns professores vão ensinar já saindo com os joelhos estendidos, outros vão ensinar com os joelhos flexionados. Vamos pegar invertida. Alguns, invertida sobre a cabeça. Alguns vão ensinar assim, outros vão ensinar o Kapalāsana, cabeça no chão, mãos no chão. Alguns vão ensinar com o joelho flexionado, outros vão ensinar com o joelho estendido. Outros vão ensinar com a perna lá para cima. Por quê? Porque depende do seu corpo. Você vai ajustar de acordo com o corpo do seu aluno. Não é com o meu. Eu tenho vários alunos que têm uma flexibilidade tremenda. O aluno levanta a perna e já foi sozinho para a invertida. Legal, tem vários alunos que não têm esse alongamento. Eu tenho que adaptar o corpo dele para a técnica para o corpo dele, e aí fazer com que ele chegue ao resultado que ele deseja. Então, essa adaptação é transformar o complexo em simples. É fazer aquilo que parece ser um bicho de 7 cabeças em algo simples, que é alcançável. Não estou falando que é fácil. Fácil não é nada na vida. Tá? Então, assim, é difícil. Você conquistar alguma coisa, superar o obstáculo, vai ser difícil. Mas é possível. O problema do inatingível é que a pessoa ela já coloca um obstáculo e fala assim, bom, eu desisto, parei aqui. Eu nem vou começar, porque eu sei que é impossível. E não é assim. O yoga não é assim. Então, é trazer o yoga para a vida real, para a vida cotidiana. Isso vai fazer com que você alavanque muito o seu resultado. Se eu pegar 10 professores que eu treinei, 10 professores que eu treinei não com yoga, tá? Que eu treinei com Personalize. Se eu pegar 10 professores, 100% desses professores, eles mudaram o resultado deles quando eles entenderam essa lógica. 100%. Aqueles professores que não entendem essa lógica ficam patinando no resultado. Enquanto você não mudar o seu mindset como professor, você não vai mudar o seu resultado. Eu tenho certeza disso. Enquanto você não entender que aquilo que você ensina precisa chegar nas pessoas, que a pessoa precisa enxergar isso. Cara, não é fácil, mas é possível. Eu posso. Se eu treinar um pouquinho, eu consigo. Por mais que seja difícil, eu consigo fazer desse meu jeitinho. Eu consigo adaptar aquilo que ele está fazendo dessa forma que ele me ensinou. Então eu estou ajustando, estou simplificando uma técnica que parece ser complexa. E que é complexa. Mas eu consigo simplificar a coisa. Eu consigo trazer para o meu aluno de uma forma que ele enxergue mais simples. Que ele não enxergue complexo, inatingível, impossível. Eu fico realmente muito chateado quando eu vejo que os professores eles estão complicando a coisa sem precisar. Então, complicando. E a mesma coisa o aluno. O aluno enxergar isso, eu fico chateado. Porque, cara, não é assim. Qualquer um consegue fazer. A gente consegue adaptar a nossa prática para qualquer pessoa. Você pode se especializar. Eu acho lindo se especializar. Eu conversei aqui, não conversei aqui. Mas eu tenho uma aluna do Personalize que eu citei já ela aqui nas lives, que ela quis se especializar nos tenistas. Então, isso quer dizer que ela não vai dar aula para outras pessoas? Ela vai dar aula para a esposa, para o marido da tenista. Mas ela se especializou, ela está indo nesse foco. Tipo, lindo. Mas ela vai ter que simplificar o complexo para chegar naquele tenista. Ela vai ter que direcionar o trabalho para aquele tenista. Tá? E eu fico incomodado quando as pessoas não sabem fazer isso. Fico chateado mesmo, porque eu percebo que muitos de vocês estão ou perdendo aluno, ou perdendo a oportunidade de fazer com que o yoga seja mais reconhecido. Que as pessoas entendam
que o yoga não é um bicho de 7 cabeças. Que as pessoas entendam que o yoga é para ela também. Como poderia ser para a esposa dele, ou que poderia ser para o marido dela, ou que poderia ser para a esposa dela, ou que poderia ser para o filho dela, ou que poderia ser para a gestante. Quando eu pego... Eu não sou especializado em... Meu yoga não é voltado para gestantes. Por quê? Porque o meu yoga ele pode ser adaptado para gestante. Totalmente adaptado. Totalmente. Porque, simples, eu adapto o tipo de yoga que eu dou para qualquer pessoa. Eu consigo adaptar. Eu consigo ajustar. Ah, mas eu vou perder a força? Não, não vai. Você vai fazer com aquela pessoa que não tinha nada de alongamento, ela chegue num alongamento incrível. Você vai fazer com aquela pessoa que era fumante, por exemplo, e que tinha uma dificuldade enorme em respirar, que ela comece a aprender a respirar. Você vai fazer com que aquela pessoa que era extremamente estressada, explosiva, que ela consiga ser mais centrada, que ela consiga administrar esse estresse, que ela seja menos explosiva se ela tiver que ser menos explosiva. Ou você vai fazer com que um aluno, um atleta que precisa ser explosivo, que ele consiga ser explosivo na luta, mas que ele não seja explosivo no dia a dia. Entende? Então é adaptação, simplificar aquilo que parece ser impossível. Certo?